Muito bom dia a todos os presentes presenciais, bom dia aos ausentes virtualmente presentes e vamos iniciar a nossa conferência anual da Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar. Iniciaremos com duas apresentações de boas-vindas, feitas pela Federação Europeia dos Hospitais, na palavra de Pascal Garel, e feitas pela Federação Internacional dos Hospitais, feitas pela sua Presidente, Deborah, Bowen. De imediato, eu passo para essas duas apresentações que irão seguir-se de imediato. Muito obrigado, até já. Dear colleagues, dear friends, I would like first of all to apologize for not being with you today. Let's hope that the situation will improve quickly enough for us to meet again soon. Congratulations for the organization of this conference that shows again the dynamism of the Portuguese Association of Hospital Development, always very active and supportive in all activities. Congratulations in particular, since we are not yet out of the pandemic and its challenges. The COVID-19 pandemic challenged us not only in planning for and treating patients with COVID-19, but at the same time maintaining routine services. But the pandemic has proven that it requires a whole system response beyond the hospital walls, the health system, and even countries. This was obvious already before the pandemic. It is even more today. This leads me to your conference. New times, new challenges. Indeed, new times, new challenges. It is clearly not easy to get a picture due to the diversity of situation in Europe and outside Europe in terms of resources, be they financial, human, technological, and then in terms of practices. Actually, what is the future of some countries or regions is already happening in others. Your program covers perfectly the different issues at stake with the changes that happened in the past decades, shaping the care of today and tomorrow. One major change is the shift to patient-centered care. If you add the considerable advances in early detection and diagnosis imaging, generate profiling and increasing treatment options with targeted drugs and multidisciplinary care, to take the example of cancer, you get a picture of what the near future will be. I mentioned multidisciplinary teams. They have been linked to improve patients' outcomes, as well as better job satisfaction and psychological well-being among healthcare professionals. With the increasing lack of professionals that healthcare systems are facing, this is also a major issue. Several interesting trends will also need to be followed, and you cover them in the conference. The trend to move parts of the care pathways into the community, but also the digitalization of the care pathway itself. The trends leading to more concentration and specialization of services, to be balanced with continuing networking, using IT and telehealth increasingly. Other major issues, if not the more important, are the environment and climate challenges, which policies sometimes contradict each other. A lot of this will shape our future, and your conference will provide food for thoughts. I wish you a fruitful event. Hello, I'm Deborah Bowen, International Hospital Federation President and CEO of the American College of Healthcare Executives. It is an honor to extend my welcome to Mr. President, Professor Carlos Pereira Alves, and all the members of the Portuguese Association for Hospital Development. Thank you for your invitation to represent the IHF at the opening ceremony of this important event, gathering healthcare leaders across Portugal. It is thanks to your continuous commitment, expertise, and bravery that your country successfully managed to face the burden of the COVID-19 pandemic. The past 18 months have been full of unforeseen challenges, and your association has drawn on its long and rich experience to respond to the needs of your members, patients, and communities, while embracing new ways of delivering healthcare services. Now, we must build on the foundation of our healthcare systems and on our new learnings from this crisis to find a new balance between preparedness, agility, and innovation. The COVID-19 pandemic
highlighted the need for international exchanges in order to co-create the required knowledge to serve our communities. Since 1929, the IHF has provided a unique platform for healthcare leaders to enhance the provision for high-quality, safe, effective, and efficient healthcare services. Throughout 2020 and 2021, IHF remained the leading voice for hospitals across the world, and we underscored the importance of relationships and connectivity during the time of crisis by partnering with our members and other international organizations. We are delighted to count the participation of our Portuguese colleagues in the many special activities and meaningful projects that we have led in these past months. I would like to highlight that 16 hospitals and medical centers from Portugal were recognized during the IHF Beyond the Call of Duty recognition program in 2020. 2 Portuguese experts were valuable members of the task force for Beyond COVID-19, and a total of 7 young talented individuals participated in the IHF Young Executive Leaders Program in 2020 and 2021. Congratulations to all. Additionally, I want to thank your association for playing an important role in the Governing Council for more than a decade. We look forward to the influence of Margareta Alves and hope to benefit from your contributions in the many years to come. At IHF, we are confident that by working with leaders across the country's settings and disciplines, we will reach our common goals. On behalf of IHF, I wish to reiterate my best wishes for your annual conference, continuing the fruitful collaboration between our organizations. I wish you all well. Thank you, Deborah. Thank you, Pascal. Thank you very much for your open and friendly collaboration since the beginning. Thanks very much. Bom dia de novo a todos. Bom dia e apresento em meu nome e em nome da Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar os meus cumprimentos e agradecimentos a todos os moderadores, a todos os oradores, ao conferencista final pela participação nesta nossa conferência. Novos tempos, novos desafios. De facto, o que mais muda é a própria mudança. E a isso também não escapa a saúde. Ao longo desta conferência, iremos abordar vários assuntos dentro da temática. O que aprendemos? Aprendemos que é essencial envolver as pessoas nas nossas decisões. O que aconteceu durante este período pandémico mostra à evidência a importância de envolver o cidadão, envolvê-lo com responsabilidade. Sem esse envolvimento, não iremos ter sucesso no combate à pandemia. Como se costuma dizer, keep going, if we go together, we will succeed. A importância de envolver as autarquias, o poder local, com o problema importante da proximidade nos serviços de saúde. A importância do acesso. Uma vez que o doente chegou à nossa consulta, e falo como médico, termos em conta o que é que se passou, o que é que ele teve que ultrapassar, que dificuldades é que teve para chegar a essa consulta e o que acontecerá a partir daí, ou seja, o acesso e o circuito completo do doente. A integração dos cuidados primários, dos cuidados especializados, dos cuidados continuados, dos cuidados paliativos. Fala-se muito, mas tem-se feito pouco. A transformação digital em saúde. A organização e a liderança. Penso que, de certa maneira, é consensual a necessidade de dar autonomia às instituições, mas a autonomia também aqui com responsabilidade. E que é preciso que essas instituições sejam feitas para desenvolver o mérito, a progressão nas carreiras, a motivação dos profissionais, as condições de trabalho. A importância da investigação, a importância da ciência, da investigação, quer seja uma investigação base, quer seja a investigação aplicada aos ensaios clínicos, que tanta importância vimos que tem no projeto de desenvolvimento das vacinas. São estes considerandos essenciais que irão ser abordados nas várias mesas da conferência. Como reflexão final,
minha como médico, eu direi que num tempo em que há um avanço explosivo das tecnologias, do mundo virtual, da inteligência artificial, é necessário, é urgente que a medicina não venha a perder o seu caráter relacional, que não deixe de ser uma atividade que é feita por uma pessoa para outra pessoa. É preciso que o toque não dê lugar ao clique. É preciso que o ecrã não substitua o doente. É preciso que a medicina, chamada hoje por alguns já medicina digital, não seja uma medicina digital, mas seja uma medicina que utiliza o digital. É preciso que a relação médico-doente se mantenha mesmo na teleconsulta. Eu sei que é difícil escapar à atração das tecnologias e com facilidade o médico é atraído para se transformar mais num técnico que num profissional, que num médico. Mas é necessário que isso seja tido em conta, que pensemos nisso, é necessário e urgente que não nos deixemos levar muito por essa miragem tecnológica e que se perca a essência da medicina, que é esta relação médico-doente. E posto isto, mais uma vez renovo os meus agradecimentos a todos os participantes, renovo os meus agradecimentos a todos que vão estar connosco aqui ou à distância e encerraria esta sessão inicial da nossa conferência anual. Muito obrigado a todos e um bom trabalho e uma boa conferência.
Nur die Besten werden es schaffen. Und die Gründung, die gemeinsame Gründung von Novartis ist Ausdruck unseres Willens, zu den Besten zu gehören. A Novartis foi criada para inovar. Nasceu para continuar uma tradição médica e científica iniciada há 250 anos atrás. Tendo começado este caminho nas áreas das tinturas e produtos químicos, os nossos antecessores definiram novos padrões na ciência hormonal, neurologia e medicina de transplantes. A fusão das empresas Ciba-Geigy e Sandoz, em 1996, aconteceu com um propósito, o de acelerar esta inovação. Este espírito nunca foi quebrado. Ao longo dos últimos 25 anos, alcançamos descobertas transformadoras em áreas como o cancro, doenças cardiovasculares e na luta contra doenças inflamatórias. Transformamos os cuidados na área do cancro com uma das primeiras terapêuticas dirigidas do mundo. Os nossos tratamentos inovadores na área das doenças cardiovasculares transformaram a prática da medicina e têm contribuído para melhorar e prolongar a vida dos doentes. Desenvolvemos novas formas de tratar a esclerose múltipla, as doenças oculares e as doenças do pulmão. A nossa iniciativa contra a malária ajudou a controlar o contágio da doença nos continentes africano e asiático. A nossa divisão de genéricos Sandoz tem apoiado os sistemas de saúde em todo o mundo ao disponibilizar medicamentos de elevada qualidade de forma acessível. Hoje, em todo o mundo, continuamos inspirados por esta inesgotável vontade de inovar. Pretendemos inovar no desenvolvimento de soluções sustentáveis que garantam às gerações futuras beneficiar das nossas transformações médicas. E enquanto descobrimos novos caminhos em áreas como as terapias genéticas e a medicina nuclear, o nosso foco mantém-se. Queremos melhorar e prolongar a vida das pessoas e alcançar o máximo de doentes possível em todo o mundo. Trazemos connosco o peso da nossa história e somos irredutíveis na nossa missão de desafiar o status quo e de reimaginar a medicina. We are Novartis. We are Reimagining medicine.